Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Finalmente, nós temos um candidato à presidência para 2026 e o nome é Flávio Bolsonaro. Eu gosto muito da ideia e vou te dizer no programa de hoje por que e o que deve acontecer daqui para frente. Eu vou falar também sobre o que está acontecendo agora no Congresso, que é a discussão para a provável aprovação hoje da anistia? Não, da dosimetria. Mas eu acabei convencido de que talvez esse seja o único caminho que nós temos agora, e a gente vai falar brevemente sobre isso também. E vamos encaminhar para o tema que tanta gente me perturbou nesses últimos dias, os inúmeros rumores que circularam na internet sobre o fim das sanções, fim da Lei Magnitsky. Será que vai ser derrubada? Será que não vai ser derrubada? Bom, a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje. Para isso, para que essa mensagem chegue ao máximo de programas de pessoas possíveis, eu preciso que você faça a sua parte, que você crave o dedo, mande a voadora lá no like, mande o programa, aperta o botão do repost se você está assistindo pelo X, também não te custa nada. O like faz com que o vídeo chegue a pelo menos 10 pessoas a cada like que você dá. É importante que você... A coisa que mais aumenta o engajamento do YouTube é o envio do programa para outras pessoas. Quando você clica naquela setinha do compartilhar e manda isso nos seus grupos, o YouTube entende que isso aí é muito relevante e começa a mostrar o vídeo para todo mundo. Você imagina, a gente tem milhares de inscritos, 800 e tantos mil inscritos no canal do Paulo Figueiredo Show só. Então, é muito importante que você faça isso e mande o programa em todos os seus grupos da família, mande para os seus amigos e manda também para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. A gente vai falar hoje sobre a possível, sobre os rumores da queda da Lei Magnitsky. Muita gente me pergunta o que vai acontecer, etc, etc. Eu falo assim, bom, a primeira coisa que você deveria estar preocupado, se você está preocupado com o fim da Lei Magnitsky, é ter uma VPN, porque graças a Magnitsky nós nunca mais tivemos um perfil derrubado desde o meio do ano. Mas se a Magnitsky cair, como são esses rumores que a gente vai tratar hoje, se você está preocupado com isso, como pode você não ter uma VPN? Bom, eu recomendo e tenho recomendado há 2 anos, ou 3 anos, na verdade, o Proton VPN. E você pode baixar o Proton VPN no link da descrição aqui no canal, e você ajuda o canal quando você faz isso. Custa R$ 9,29 para você ter internet realmente livre, não importa o que acontece com o Xandão ou com a ditadura do Brasil ou o que é que seja. Se você tem Proton VPN, pelo menos saber o que está acontecendo e se expressar e navegar na internet sem a Gestapo federal no seu cangote lendo tudo que você está escrevendo, bom, pelo menos isso você tem com o Proton VPN. Então, eu sempre falo, VPN é melhor baixar antes que seja tarde demais, porque quando é tarde demais, o Alexandre proíbe, e aí você não consegue baixar nunca mais. Então baixa, na verdade qualquer VPN serve, eu recomendo o Proton porque é o melhor serviço, é muito fácil de usar, realmente, você faz um cadastro, aperta um botão no aplicativo, conecta, quando quer desconectar para, sei lá, acessar seu banco, ou o que quer que seja, você aperta o botão desconectar, o importante é ter, já devia estar no teu custo de internet mensal, uma VPN. Tem uma versão gratuita também, no mesmo link tem uma versão gratuita, eu recomendo a paga, mas a gratuita é melhor do que nada. Então, Proton VPN. E eu começo o programa de hoje pedindo um pouco de desculpas aqui à minha audiência, porque nós não tivemos Paulo Figueiredo Show na quarta e na quinta da semana passada. Eu cheguei a começar a gravar o programa de quarta para ir no ar, mas a pauta, os acontecimentos mudaram e acabou sendo impossível colocar aquele programa no ar. E não deu para fazer ao vivo, porque vocês sabem, né? Eu estava com muitos familiares do Brasil aqui, visitando aqui a Flórida, vieram para o meu casamento, então tive uma agenda praticamente incumprível e busquei dar atenção a eles, aos familiares da minha esposa e das pessoas que vieram de longe para nos ver, para nos verem, né? E vocês que têm os seus familiares sempre por perto, deem graças a Deus, né? Porque eu só tenho a oportunidade de ver e até de conhecer alguns parentes da Natália quando
eles vêm aos Estados Unidos. Tinha muita gente da família dela, primas e pessoas que eu nem conhecia, o próprio irmão dela, eu não conhecia. Tive a oportunidade de conhecer agora pessoalmente. Então, acho que isso foi um bom uso do meu tempo nessa semana. Peço desculpas a vocês. Não foi lua de mel. Infelizmente, ainda não deu tempo de tirar a lua de mel. Mas nesse meio tempo, sem programa, nós tivemos pelo menos 3 grandes assuntos sendo discutidos no debate público brasileiro. Primeiro, nós tivemos os rumores sobre o fim das sanções dos Estados Unidos às autoridades brasileiras. Em seguida, nós tivemos um anúncio de que o presidente Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro como seu candidato à presidência da República pelo PL em 2026. E hoje nós tivemos a notícia de que será votada a dosimetria no lugar da anistia hoje. Bom, nós vamos falar sobre esse primeiro ponto das sanções. Eu sei que muita gente quer me ouvir a esse respeito, por conta do papel que eu tive na sua criação, né, na sua implementação. Mas eu vou começar o programa de hoje abordando o segundo ponto, que é sobre o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República para as eleições de 2026. Bom, como vocês certamente viram nos últimos dias, né, foi um anúncio feito depois de muita espera, muitas especulações, muitas chantagens, muitas pressões, mas no fim eu diria que deu tudo certo. Flávio Bolsonaro anunciou que tinha recebido essa missão do pai, ser o candidato do bolsonarismo à presidência em 2026. E aparentemente essa notícia pegou muita gente de surpresa. Logo que ela saiu, eu vi que muita gente ficou efetivamente chocada. Não vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, uma vez que eu já vinha ventilando essa possibilidade há algum tempo aqui no programa, mas muita gente graúda ficou surpresa. Vocês acreditem, os espectadores do Paulo Figueiredo Show estavam mais bem informados do que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os caciques do Centrão e os bilionários da Faria Lima. Todos eles apostavam numa candidatura de Tarcísio. A prova disso é a reportagem do Igor Gadelha para o Metrópolis, cujo título é o seguinte: a reação dos ministros do STF à escolha de Flávio como candidato. Vejam só o que reportou Igor Gadelha. Ninguém aqui, você pode ter críticas ao Igor Gadelha como jornalista, sempre foi correto até comigo, mas você não pode dizer que o Igor Gadelha não é bem informado. E o que ele disse? Disse o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal receberam com surpresa a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro foi o escolhido como candidato do pai à presidência da República nas eleições de 2026. A aposta de ministros do Supremo ouvidos pela coluna era de que Bolsonaro se agarraria a uma candidatura mais sólida, com a esperança de receber um indulto para sair da prisão. A avaliação de integrantes do STF era de que, no campo da centro-direita, essa candidatura mais sólida, diz o Igor Gadelha, seria do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, e aqui eu não sei com quem o Gadelha conversou, mas eu diria aí que os ministros do Supremo Tribunal Federal tinham que conversar mais com o Alexandre de Moraes, que acompanha o Paulo Figueiredo Show. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também deveriam desligar a Globo News, que ficou dizendo que era isso que ia acontecer, e acompanhar mais o Paulo Figueiredo Show. Porque não é de hoje que eu estou dizendo que o candidato natural do bolsonarismo para 2026, diante da impossibilidade de Jair Bolsonaro disputar, e diante da impossibilidade de Eduardo Bolsonaro disputar, seria o Flávio. Você que me acompanha, então, portanto, certamente não foi pego de surpresa. E esse pessoal, essa surpresa, deixou o pessoal em uma coisa que lembra muito as fases do luto. Eu falo isso porque após a fase da surpresa inicial, muita gente, principalmente as pessoas do sistema, passaram a entrar no modo de negação, dizendo que a candidatura do Flávio Bolsonaro não era para valer e que não passava de um balão de ensaio. E essa negação é meio trágica,
E eu não posso deixar de tirar um pouco de sarro desses analistas. O Globo disse assim: para aliados de Tarcísio, indicação de Flávio Bolsonaro à presidência não une e pode ser definitiva. Não foi só o Globo, eles, aliás, o próprio Globo publicou outra notícia nesse sentido, tamanho desespero. Após pesquisa desfavorável e insatisfação do Centrão, Flávio sinaliza desistir de candidatura e elogia Tarcísio. A Folha de São Paulo publicou que Centrão mantém preferência por Tarcísio e a ala vê a possibilidade de Flávio não manter a candidatura. Essas foram as notícias iniciais. E vocês sabem que eu tenho um certo prazer em tirar onda com esses caras, mas nada me deixa mais feliz do que tirar onda da cara da Globo News e dos seus integrantes. Vejam o que disse Demetrio Magnoli assim que Flávio Bolsonaro se anunciou como candidato. Bolsonaro pôs ordem na família e está dando um presente de Natal antecipado para Lula. Existem duas possibilidades aí. Uma possibilidade é que isso é um balão de ensaio, meio que uma mensagem para a direita no Brasil, dizendo: não esqueçam de nós, não esqueçam dos Bolsonaro, nós temos votos, nós queremos estar na chapa. Então isso seria uma candidatura a vice-presidente, né, para manter, né, um controle, mínimo que seja, da candidatura presidencial por parte da família Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. A outra hipótese é que é sério. A outra hipótese é que é sério e que Jair Bolsonaro pretende insistir na candidatura inviável de guarda Flávio essa palavra. Bolsonaro. Guardem essa palavra, inviável, essas expressões balão de ensaio, inviável, que são repetidas ad nauseam pela imprensa, pelo establishment. E vejam, não é que essas matérias ou essas análises de que a candidatura do Flávio é um teste, um ensaio, uma tentativa para pegar o cargo de vice, não é que elas sejam só enganosas ou mentirosas. Elas também são o completo oposto do que o próprio Flávio Bolsonaro vem dizendo. Não há chance de desistir dessa candidatura, por mais que os estelionatários do Globo, da Globo News, da Folha de São Paulo, etc., queiram fazer acreditar. E até por causa dessas mentiras deslavadas, é que eles merecem mesmo o desemprego, a falência, né, através do abandono da audiência. Aliás, já que nós estamos falando aqui dessa incompetência da velha mídia, eu quero aqui ressaltar que eu acho que o Flávio Bolsonaro agiu bem. Eu não achei no primeiro momento, mas se aproveitando das mentiras da imprensa e da narrativa de que ele desistiria da candidatura, o Flávio fez uma jogada inteligente que o manteve dominando a opinião pública. Ele deu uma entrevista rápida à imprensa dizendo que haveria sim, já que a imprensa estava dizendo, haveria sim um preço para ele desistir da sua candidatura. Vamos ver o que o Flávio Bolsonaro disse, porque eu tive um pequeno infarto quando eu vi essa entrevista. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim, só que eu só vou falar para vocês amanhã. Eu confesso que eu vi esse vídeo e, obviamente, nas nossas comunicações, aqui nas nossas discussões, eu falei: que porra é essa? Que cacete é isso? Eu já vou chegar lá. A gente está trabalhando nisso há uma cacetada de tempo e agora ele está dizendo que há um preço? Que preço é esse? Nunca foi combinado isso? Eu cheguei a falar com o próprio Flávio. Mas a grande jogada, e eu reconheço aqui, é que foi uma isca irresistível. O Flávio lançou a candidatura e queria e precisava lançar uma candidatura na sexta-feira. Nunca é o ideal, mas acabou sendo necessário. Lançou a candidatura e ele precisava que essa notícia rodasse o Brasil no final de semana inteiro. Então ele deu uma declaração, a imprensa passou a falar só sobre isso e só sobre a candidatura do Flávio, sobre a possível desistência, sobre o seu preço, qual será o preço, será a anistia, etc. E o objetivo foi concluído com sucesso, porque no dia seguinte, eis que o Flávio disse qual seria o seu preço. Põe. Você disse que
teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país, e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Vejam que correto. O preço do Flávio Bolsonaro para não concorrer à presidência da República em 2026 é o pai concorrendo. Todo mundo anistiado, o pai livre para concorrer. Ou seja, o preço de não ter Flávio nas urnas é ter Jair. É ter Eduardo. E eu pergunto para vocês fariam esse acordo? Eu faria esse acordo. Diante de tudo isso, eu tenho que deixar aqui algo muito claro. E a honestidade com você, do público que me assiste. Não há aqui balão de ensaio. A candidatura do Flávio Bolsonaro é sim, pelo menos até onde eu sei, até onde o planejamento que foi feito, eu posso falar aqui que até onde o Eduardo sabe também, porque a gente não sabe o que Deus quer, né? Mas a candidatura do Flávio Bolsonaro é, no limite da ação dos homens, definitiva. E eu posso dizer isso com grau de segurança, porque isso não é algo que surgiu do dia para a noite, mas sim, e por isso vocês receberam dicas disso, um plano que já vem em curso há muitos meses e que foi construído em consenso entre os irmãos e o pai. Eu vou repetir o que eu dizia aqui e venho dizendo e repetindo há muitos meses. O sistema tinha um plano e este plano, hoje é admitido pelos próprios ministros do Supremo, como a gente viu na própria reportagem do Gadelha, o sistema tinha um plano e esse plano era forçar Jair Bolsonaro a, sem opções, endossar um candidato escolhido, na prática, pelo próprio sistema, com a promessa de que ele sofreria um indulto, uma graça, um perdão presidencial deste nome do sistema. E o nome preferido era o do Tarcísio. Quando eu digo o sistema aqui, a quem que eu me refiro? Né? Para deixar claro que o sistema é uma figura de linguagem. E quando eu digo aqui o sistema, eu me refiro, obviamente, ao próprio Supremo Tribunal Federal, esse que disse que ficou surpreso e que esperava que o Jair Bolsonaro escolhesse um outro nome. O sistema é a Globo, que também está surpresa e achou que era um balão de ensaio, como eu mostrei aqui agora. A Faria Lima, que algumas semanas atrás, um importante porta-voz da Faria Lima disse que eu estava enganando o público ao insistir na candidatura do nome do Eduardo ou do Flávio, porque eu sabia que não seriam eles. Será que eu sabia? Não, ainda brinquei. Poxa, parece que vocês sabem mais sobre o que eu sei do que eu mesmo sei a respeito do que eu sei. E tá aí. Será que eu sabia mesmo? Talvez eu soubesse de outras coisas, talvez eu estivesse um pouco melhor informado. Também fazem parte do sistema, claro, os caciques do Centrão, dos quais a gente vai falar aqui hoje, e por aí vai. Quem é o sistema? São as pessoas que mandam no Brasil e se beneficiam, estão no poder, não preocupadas com o Brasil. São as pessoas que o meu avô, naquela famosa entrevista, falava assim, poxa, mas e o Brasil? E as pessoas falam, francamente, presidente, quem está preocupado com o Brasil?
O sistema não está preocupado com o Brasil, o sistema está preocupado com seus negócios, com o seu poder, em continuar estando bem. Estão cagando para você, para as suas liberdades, para os seus costumes, até mesmo para o seu emprego. Estão preocupados, e a gente vai falar sobre isso amanhã, porque não vai dar tempo hoje, com a continuidade da festa dos 130 milhões que o escritório da Viviane de Moraes ia faturar com o Banco Master, que também viaja com Toffoli no avião, que decreta sigilo, que lava dinheiro do PCC. Esse é o sistema. Onde estão envolvidos também Ciro e Rueda. Esse é o esquema, esse é o sistema. Essa casta, essa manutenção dos privilégios, esses caras que vivem com o dinheiro público custando mais do que qualquer corte real. E eles estavam absolutamente confiantes nesse plano. Veja que todos eles diziam: nós temos que deixar o capitão indicar, temos que ir, vamos onde Bolsonaro mandar. Bolsonaro mandou, nós faremos. Era confiança. Meu candidato é o candidato do Bolsonaro. A direita precisa se unir. Vocês estão acostumados com gente que não sabe fazer estratégia. Vocês estão acostumados com gente que não sabe fazer estratégia. Eu sempre digo isso. Era a certeza. Outro dia eu vi o Pavinato sendo entrevistado e falaram assim: não, Paulo Figueiredo disse que o Bolsonaro não tinha condições de indicar o nome. Isso vale só para o Tarcísio ou vale para qualquer outro? Eu falo assim, ora, não precisa ser muito inteligente para entender que um refém não tem liberdade para indicar alguém que faz parte dos seus algozes. Mas se o refém quiser enfrentar a realidade e estar disposto a defender a sua própria liberdade e a sua própria escolha, ora, aí não é uma escolha sob coerção. Ninguém pode dizer, ou seja, trocando em miúdos, é óbvio e está dito pelos próprios de que a escolha de Jair Bolsonaro para um candidato mais robusto seria uma escolha sob coerção. Mas ninguém pode argumentar em sã consciência que a escolha pelo próprio filho mais velho, o primeiro a entrar na política, com o consenso dos familiares, seja uma escolha sob coerção. Essa sim é uma escolha sob consenso. E aí a gente se lembra, né, das notícias. Lembram dessas matérias aqui? Tarcísio diz que não será candidato a presidente e que estará com Bolsonaro, com quem é Bolsonaro apoiar em 2026? Entrevista: Bolsonaro já escolheu um nome e só há duas alternativas viáveis, Tarcísio ou Ratinho, diz Ciro Nogueira. Centrão espera a escolha de Bolsonaro. Ciro diz que Bolsonaro já escolheu o nome. Centrão espera a escolha de Bolsonaro para desembarcar do governo. Todo mundo extremamente leal, alinhado, só esperando o sinal do presidente Bolsonaro para montar uma chapa maravilhosa, com apoio amplo do Centrão, dos caciques políticos, de qualquer pessoa disposta a explorar a posição eleitoral vulnerável, que nós sabemos que é vulnerável, e eles sabem que é vulnerável, do Lula. E eles falam essas coisas com tanta convicção, apontavam nomes, prometiam apoio, desembarque do governo e tudo mais, pela certeza absoluta que mostra a primeira reportagem que a gente leu aqui do STF, do Igor Gadelha, de que eles conseguiriam chantagear o presidente. E é por isso que tiveram uma enorme surpresa, como eu mencionei agora há pouco. Por isso que eu dizia que o Bolsonaro era um refém que não poderia fazer a sua escolha livremente. E veja, esses caras não são burros, eles não são caciques à toa. Algo aconteceu que mudou o cenário, algo aconteceu que bagunçou as peças dos tabuleiros. E qual foi o fator decisivo que mudou a história e garantiu que nós tivéssemos uma candidatura de Flávio Bolsonaro? Ora, basicamente, a ação dos filhos de Jair Bolsonaro, especialmente de Eduardo Bolsonaro, que teve enorme sucesso junto ao governo americano. Porque quando o Eduardo veio para o exterior e anunciou que possivelmente seria candidato mesmo contra a vontade do pai,
o plano do Centrão foi para água abaixo. Porque um candidato da família dividiria a base e fatalmente faria com que um candidato de um sistema, um Tarcísio da vida, pudesse sequer ir para o segundo turno. Como várias pesquisas pareciam indicar que o risco de Tarcísio versus Eduardo num segundo turno eram enormes, de ser Eduardo ir para o segundo turno e Tarcísio ficar a ver navios, desaparecer da vida pública. E como o Eduardo, sabiamente, ao contrário dos péssimos conselhos que recebeu, sabiamente se colocou fora da jurisdição do Xandaquistão, ele estava livre para falar o que quisesse, sem as ameaças de prisão, sem as ameaças de mandato para o qual ele estava cagando e todas as outras coisas que o STF quisesse fazer contra ele. E era por isso que era fundamental para o sistema tentar denegri-lo. Aliás, eu aprendi com o eunuco invertebrado que não se pode usar esse termo, e é por isso que eu uso com tanta frequência, né? O sistema precisou denegrir Eduardo Bolsonaro, e aí a estratégia passou a ser de é o camisa 10 do Lula, etc., mas, ao mesmo tempo, numa tentativa desesperada de prendê-lo, de torná-lo inelegível, através de dois meios, inclusive. Primeiro, era a partir do Congresso, foi encabeçado pelo Lindbergh Farias, algo que fracassou, e segundo, era através do próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo que isso significasse julgar o Eduardo à revelia por um crime absolutamente inventado. O que o sistema não se deu conta é que, ao atrair toda a artilharia para si, o Eduardo deixava o caminho livre, em total acordo, em total coordenação, para o irmão Flávio. Eles realmente não viram essa chegando, e por isso que eles foram pegos genuinamente de surpresa. Agora, é claro que a pressão vai continuar. E eu, pessoalmente, creio que o Supremo Tribunal Federal vai também tentar pressionar o Flávio Bolsonaro e torná-lo até inelegível. Mas há algumas dificuldades para isso. Não vai ser tão fácil quanto seria com o Eduardo. Primeiro que o Flávio é senador e conta com um pouquinho mais de proteção, não que essa parte hoje em dia importe tanto, né? Mas é um pouquinho. A segunda razão é que o sistema já tornou o Jair inelegível. O Jair foi substituído pelo Eduardo e tornou o Eduardo inelegível. Agora eles vão tornar o Flávio inelegível também? Bom, talvez esse seja um desgaste muito grande para o sistema a essa altura do campeonato. E além disso, e isso faz diferença, Flávio Bolsonaro é sim uma pessoa querida por muita gente dentro do próprio sistema. O Flávio é tido como um cara gente boa. O Eduardo não, embora o Eduardo seja pessoalmente um dos caras mais gente boa que eu conheço. E todo mundo a quem eu apresento o Eduardo acha ele gente boa, mas talvez o Flávio seja um cara que sempre fez uma política mais de bastidores e mais de low profile. Não acreditem em mim, o próprio Ciro Nogueira disse isso. Vejam essa reportagem. Flávio é meu amigo, mas política não se faz só com amizade, Ciro Nogueira. Ele diz assim, que se eu pudesse escolher alguém por amizade, seria o Flávio. Isso não é só no Congresso, aliás, não, tá? No próprio STF, acredite se quiser, há ministros que sempre acharam o Flávio o filho sensato. Na própria imprensa, no sistema, estou falando aqui do sistema, né? Até na própria imprensa, até na própria Globo, o Flávio é tido como o que tem dos Bolsonaro a melhor relação com eles. Uma apresentadora famosa do Globo News disse, eu adoro o Flávio. Flávio é o melhor dos irmãos disparado. Grande apresentadora da Globo News. E é por isso que é evidente que isso foi feito de forma alinhada e que o Eduardo aceitou de ótimo grado abrir caminho para o irmão. Porque isso aqui não se trata de vaidade. Isso aqui não se trata de projeto pessoal, é o oposto. Muita gente ficou dizendo, o Eduardo está contrariando o pai porque é um projeto pessoal. Olha, vejam que absurdo. O Eduardo está querendo trazer para ele todo o holofote, está querendo se aproveitar do espólio político do pai. Enquanto isso, o Eduardo planejava que o irmão fosse o candidato. Eduardo abriu mão do mandato, abriu mão da reeleição, abriu mão da vida dele no Brasil, abriu mão da eleição para o Senado, para garantir que nós tivéssemos um candidato verdadeiramente bolsonarista viável.
E essa é a jornada, é você receber pedrada, injustiça, apanhar e continuar resiliente fazendo o que é certo. Esse é o caminho e é por isso que o Eduardo tem tanto da minha admiração. E você no chat pode estar dizendo, mas Paulo, eu preferia o Eduardo do que o Flávio. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu também. Eu gosto do Flávio. Mas realmente o Eduardo é uma pessoa ímpar. Assim, difícil eu ter mais elogios do que eu tenho o Eduardo. Mas na vida, a gente tem que jogar sempre com as opções existentes. E eu vou te dizer aqui que eu estou extremamente satisfeito com o Flávio para representar a minha visão de Brasil na disputa de 2026. E não pense que eu não vou falar sobre disputa. Eu vou falar. Claro que eu não sou idiota. Mas Paulo, eu preferia a Michelle, o melhor era a Michelle. E eu pergunto para essas pessoas, com base em quê? Eu gosto muito da Michelle, ela é muito gentil comigo e eu acho, tenho assim, admiração por ela, acho ela uma figura muito, muito bacana, né? Obviamente nós dois somos evangélicos, embora de vertentes diferentes, mas eu pergunto a você, eu não conheço a Michelle o suficiente para emitir um juízo e uma opinião. Como é que você tem essa capacidade? O que você sabe sobre a trajetória política da Michelle? Sem desmerecê-la, mas por que ela é melhor do que o filho mais velho, o primeiro a entrar na política? Eu vou dizendo, não tem nenhum desmerecimento aqui a Michelle, eu acho que ela, eu fico feliz que ela tenha boa participação, tem tudo para ter uma boa trajetória, ser eleita ao Senado, mas ser a candidata mais simpática ou com mais simpatia não significa que está pronta para segurar uma campanha presidencial, que é algo dificílimo. É algo que exige articulação, é algo que exige experiência, é algo que exige capacidade de comunicação e de mídia, algo ao qual a Michelle nunca foi submetida. Isso não é um jogo para quem começou agora, não é. A gente está aqui na Champions League. Mas, Paulo, o Flávio tem teto de vidro. Eu falei, por quê? A rachadinha. Pelo amor de Deus, o sujeito foi absolvido, o caso foi arquivado em todas as instâncias possíveis. Até quando isso, meu Deus? Alguém acha o quê? Que esse sistema que está sendo fodido pelo Flávio Bolsonaro, atuou para proteger o próprio Bolsonaro? Vocês não acham que tem alguma dúvida de que ele teria sido perseguido implacavelmente até o fim? Nem mesmo o Renan, não o Renanzinho filho, o Renan Bolsonaro, mas o Renan do Movimento Bumbum Livre, nem ele é burro o suficiente para de fato acreditar nisso. Então quem que diz que tem rachadinha? A Globo? Esse é o seu critério? Você acredita que o Flávio Bolsonaro é corrupto porque a Globo diz que ele fez rachadinha? Isso é um paradigma da vida. Qual o indício? Mas ele comprou uma casa não sei aonde. Eu falo assim, realmente não devia nem ter comprado, mas o fato é que o Flávio tem a vida empresarial dele, sempre teve. Aliás, quando eu conheci o Flávio, ele tinha a vida empresarial dele, como advogado, inclusive, e não está nada de errado ganhar dinheiro. Eu estava vendo aqui o Rick Scott, que é o senador que eu tenho enorme admiração, um puta aliado do Brasil. O Rick Scott é um dos 5 membros, ou o 7º membro mais rico do Senado americano. E ele é político há uma cacetada de tempo. Como é que ganhou dinheiro? Ganhou legalmente. Se você tem 2 formas de você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro igual a Viviane Bastos de Moraes e o Alexandre de Moraes, e você ganhar dinheiro legalmente. E claro que oportunidades se apresentam a você quando você tem uma posição de destaque. Se for legal, tudo bem. Se for ilegal, existe alguma ilegalidade, alguma corrupção do caso do Flávio Bolsonaro? Eu nunca vi. Se nós virmos, se aparecer, bom, aí a gente muda de opinião e sai fora. Mas hoje, qual é o seu critério? É a Globo? O seu critério é a avaliação da Globo?
Mano, não pode ser tão burro assim. Aí começam aqueles, aí eu ouço isso, eu tô ouvindo isso há muitos dias. Ai, mas ele tem muita rejeição. Eu falei, tem muita rejeição. Onde foi que eu ouvi essa história antes? Eu tenho idade para me lembrar de ter ouvido essa história antes. Lembrei, foi isso aqui. Datafolha. Bolsonaro segue com maior rejeição entre os candidatos após ataque, né? No caso da facada. Entendi. Então eu vou cair de novo nessa história de tem muita rejeição e não vai ser eleito. Vejam, eu tenho tido o bom privilégio de lidar e conviver um pouco com o Flávio há algum tempo. E eu posso dizer a vocês, e essa é a minha avaliação honesta, o Flávio tem as nossas convicções, pelo menos majoritariamente. Sim, é verdade, ele é o mais político dos irmãos, e isso não é de todo ruim, mas ainda assim compartilha da nossa visão de Brasil, do Brasil melhor. E ele é melhor do que qualquer outra opção que a gente tem. Vejam as entrevistas do Flávio, tem dado entrevistas excelentes e contundentes. E eu acho que depois do seu anúncio, vieram... E aí respondam vocês no chat. Eu quero, antes de escrever aqui, de continuar, eu quero ouvir a opinião de vocês. E, sinceramente, vou até pedir para o Bruno botar aqui na tela. Você apoia o Flávio Bolsonaro? Escreve assim, apoio ou não apoio. Eu quero ver aqui no chat, que eu tenho curiosidade se é ao vivo. Você apoia o Flávio Bolsonaro? Vamos ver aqui. Segundo o chat, eu ainda não vi nenhum não apoio. Caramba. Praticamente unânime. Você deixa nos comentários depois, se estiver assistindo o programa depois, mas é praticamente unânime o apoio. Sim, com certeza, sim, apoio, sim, com certeza. E eu vou falar um pouco sobre apoio, mas eu estou assim, parabéns, porque eu posso ver aqui que a base parece estar fechada com o Flávio Bolsonaro. Abre uma enquete aqui, o Bruno ou Mica, abre uma enquete, por favor, e me mandem no chat aqui, me marquem no nosso grupo. Você apoia Flávio Bolsonaro para presidente? Sim ou não? E mandem para mim o resultado daqui a pouquinho. Criem para mim essa enquete. O João está viajando. O João agora é magnata, né? O João Gabriel agora só vive no jet. Ele é um jet setter, como a gente dizia. Mas Mica e Bruno, a gente que está aqui trabalhando duro, dando duro aqui, criem para a gente a enquete, por favor. Porque eu quero que as pessoas votem a respeito desse assunto. Até agora no chat foi praticamente integralmente. Na nossa enorme audiência, agradeço as quase 50 mil pessoas que estão nos assistindo. Peço que você perca um segundo também, já que está comentando, para ver se você apertou o botão do like. E eu digo que, além do apoio de vocês, eu nunca critiquei. Eu tenho que dizer aqui que quem realmente cumpriu a sua promessa, e eu deixo aqui, aliás, vou mandar até uma mensagem para ele dizendo, gostei de ver, que cumpriu a promessa, foi Valdemar da Costa Neto. Que se eu critiquei, não lembro. Mas Valdemar da Costa Neto, imediatamente após o anúncio do Flávio, colocou o seu apoio. Se o Bolsonaro falou, está falado, diz Valdemar da Costa Neto. Ele botou até uma nota do PL em apoio ao Flávio. Outro que também cumpriu a sua parte, sem nenhuma surpresa para mim, foi o deputado Nicolas Ferreira. Bolsonaro escolheu o Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição, mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido. Famílias destruídas, inocentes atrás das grades, enquanto a política vira palco de perseguição. Que essa escolha ajude a abrir caminho para a anistia e para que
brasileiros injustamente presos voltem para casa. Hoje, mais do que nunca, estamos falando em libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade. Nicolas apoia. Obviamente, os irmãos, o Eduardo emitiu um entusiasmado apoio ao irmão. Eduardo fala aqui que com profunda admiração, alegria, imenso orgulho que recebeu a notícia da candidatura do meu irmão e que ele erguerá a bandeira dos ideais do nosso pai, ele será o rosto, a liderança em meio ao medo. Então, Eduardo, obviamente, com apoio efusivo, a imprensa ficou muito atrás de mim. O Eduardo estava viajando e a imprensa não conseguia falar com ele, muitos ficaram atrás de mim. Eu já logo que o Flávio anunciou, aliás, antes do Flávio ter anunciado, eu fiz um tweet de apoio a ele. O Eduardo estava viajando e a imprensa estava louca, achando que ia dar uma treta, porque o Eduardo, na verdade, ia ficar chateado porque foi preterido. Tolinhos. Carlos também deu seu apoio. Irmão, terá meu apoio, diz Carlos sobre Flávio. O Renan também apoiou, obviamente. E a Michele apoia a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro para presidente em 2026. E aí eu fico... Tem gente que até hoje me fala Michele, eu falo, mas até a Michele apoia o Flávio. Como você apoia a Michele? Como pode? É igual as pessoas, não, eu apoio o Eduardo. Eu falo assim, tudo bem, há uma união, todos os irmãos, até o Renan, inclusive, todos os irmãos e a esposa, todos estão unidos, e o próprio Jair, todos unidos em torno do nome do Flávio. Ora, houve apoios até internacionais. O Jason Miller repostou as publicações do Eduardo, do Carlos e do Nicolas sobre a candidatura do Flávio e também compartilhou uma notícia da NBC News que reportava o anúncio. Quem também compartilhou a candidatura do Flávio para demonstrar o seu apoio foi Javier Milei, o presidente da Argentina. Aliás, fez isso por 2 vezes. E os apoios do Flávio nem estão restritos ao continente, ao nosso continente. No além-mar, o Santiago Abascal, que é o maior líder da direita espanhola, compartilhou o anúncio do Flávio e escreveu que somente os bolsonaros podem salvar o Brasil da ditadura de Lula da Silva e de seu capanga, o juiz de Moraes, e restaurar a liberdade e prosperidade daquela grande nação. E virão muitos outros apoios. A gente planeja um tour internacional para o Flávio Bolsonaro agora que ele é candidato. E como é que está a nossa enquete aí? Manda, eu não consigo ver a enquete, mas se vocês... Eu acho que de repente eu consigo abrir aqui, peraí. Foi feita a enquete? Deixa eu ver aqui como é que está a nossa enquete. Foi feita e nós estamos com 96%. Nós tivemos aqui quase 3... Não, já passamos aqui mais de 3 mil votos. E segundo a estatística, de que é a lei dos grandes números, segundo a lei dos grandes números, 3.600 votos aqui disparados, e os números estão com 97% de aprovação. Então, segundo a lei dos grandes números, diz a estatística que vai ficar por aí, e nós teremos 97% de apoio à candidatura do Flávio. Então, temos apoio da base, que assiste aqui o programa, apesar dos inimigos, que também assistem, talvez sejam esses 3% da audiência. Nós temos apoio internacional, mas eu confesso que houve também ausência ou atraso de apoios muito interessantes. Vejam, agora há pouco a gente estava lembrando de como, a gente estava falando do sistema, e lembrando de como o Ciro Nogueira e tantos outros diziam que iriam apoiar a escolha do capitão, que o capitão já tinha feito a escolha e que ele ia apoiar a escolha do capitão. Mas quando o capitão não cedeu à pressão, o que aconteceu? O leal Ciro Nogueira, o leão conservador da centro-direita brasileira, o que ele disse? Disse o seguinte:
Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvidas, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Mas política não se faz só com amizade, se faz com, prestem atenção, pesquisas e viabilidade. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, senão nós não vamos ganhar a eleição. E ele sublinhou que a chapa majoritária para a presidência não pode ser uma escolha isolada. Não é? Isso não pode ser uma decisão apenas do PL. Tem que ser uma decisão construída. Ciro Nogueira, desculpa, eu não sei onde é que eu estava. Eu perdi alguma coisa? Eu estou ficando maluco? Eu estou ficando maluco, Ciro Nogueira? Nós saímos do tem que respeitar a escolha do Jair para não pode ser uma decisão só do Jair? O que houve? Ciro Nogueira, será que você vai mandar o famoso foi mal? Tava doidão? Vejam essa reportagem aqui da Band, que explica bem a situação. Bota o vídeo da Band, por favor. O governador de São Paulo falou hoje pela primeira vez sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tarcísio de Freitas disse que é leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador deve se encontrar daqui a pouco com líderes do Centrão. A resistência dos partidos é grande. Uma pré-candidatura que ainda não empolgou o Centrão. Numa visita a Curitiba, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, colocou em xeque a viabilidade de Flávio Bolsonaro numa eleição presidencial. Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL. Ciro voltou a dizer que só 2 candidatos podem unir o centro e a direita. Os 2 candidatos que poderiam unificar essa chapa eram o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Entre os dois, o Centrão e o mercado financeiro preferem mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É mesmo, é? Rapaz. O que antes era dito às escondidas, que era uma coisa dita aqui só no Paulo Figueiredo Show, talvez lá na Timeline, talvez no Kim Paim, era uma coisa assim, escondida, velada. Antes era só, não, capitão, que o capitão escolher, estamos com o capitão. Agora, tá aí para você, está nu, está escancarado. Tá aí a chantagem do sistema, tá aí o plano que a gente teve que trabalhar o ano inteiro para derrubar. Tá aí escancarado para você. E vejam, né? Até o Silas Malafaia, né? Que coisa. Prefiro não comentar. Aqueles que criticavam a ação do Eduardo no exterior. Por que será, né? Agora, com essa candidatura oficializada, inclusive, pessoas no entorno do Tarcísio reafirmaram aquilo que nós já esperávamos. Temos que nos afastar da família Bolsonaro sem pressa e com cautela. Obviamente, para obter os votos sem qualquer um dos Bolsonaros e jogar a responsabilidade para a população, afirmar que o povo não quer nenhum Bolsonaro e eles apenas estão cumprindo a vontade do povo. O que nos leva aqui a não uma outra ausência, mas um apoio tardio, esquisitíssimo ao Flávio Bolsonaro, porque vários dias se passaram, viram líderes do mundo inteiro se pronunciaram aqui, até nego na Espanha. E o governador de São Paulo, rapaz, o candidato, justamente o candidato preferido do sistema, nada, nenhuma palavra. E até agora, né, existiam 2 visões na direita. 2 visões. Uma de que o Tarcísio queria sim ser candidato a presidente e que estava trabalhando, inclusive, ativamente para manter o Bolsonaro preso e inelegível, além de estar em campanha presidencial aberta, inclusive para arrecadação financeira. Essa era uma teoria.
até esse momento. E havia uma outra teoria de que, apesar de ser o preferido do sistema, o Tarcísio, o governador Tarcísio, era, sim, leal ao presidente Bolsonaro, nunca quis ser candidato, lutava contra aqueles que queriam que ele fosse candidato e que apoiaria quem o presidente indicasse. O governador sempre me falou isso, de forma categórica, aliás. Disse ao próprio Flávio Bolsonaro no final de semana passado. Ele sempre nos disse isso. E a Bíblia, eu já disse, a Bíblia manda ser inocente como a pomba e astuto como a serpente. E eu procuro cumprir esse mandamento, eu procuro ser inocente, eu sou um sujeito ingênuo, porque no sentido de que eu sempre espero o melhor das pessoas. Mas eu também sou astuto como a serpente, e eu estou sempre preparado para o pior. Por isso que eu sempre acreditei na visão do governador. Sempre acreditei na visão do governador. E ontem, finalmente, mesmo que dias depois, ele se manifestou. Eu prefiro ser justo aqui. Coloca o vídeo, por favor, da manifestação dele. Durante um evento na Grande São Paulo, Tarcísio foi recebido aos gritos de presidente. Depois garantiu apoio à candidatura. Mas eu espero que ele tenha dito, não está aí na reportagem editor, mas eu tenho certeza, não tem por que pensar diferente, que ele disse, não, gente, não sou presidente, quem vai ser presidente é o Flávio Bolsonaro. Não disse? Não, então, desculpa. De Flávio Bolsonaro. Mas disse agora. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que eu respeito muito, né? E sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. O Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. Eu não sei vocês, mas depois de 3 dias, esse foi o apoio mais esquisito que eu já vi na minha vida. O Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a outros nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. Colocaram seu nome à disposição. Não foi isso que o Flávio fez. Ele não se juntou a outros nomes que colocaram o Flávio, que se colocaram à disposição. Não, o Flávio anunciou que ele é o candidato ungido pelo Jair Bolsonaro e com o apoio do bolsonarismo. O Flávio é o candidato do bolsonarismo. Mas a frase é, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem Romeu Zema e tem Ronaldo Caiado. Ou seja, o que é? O Flávio agora é mais um, dentre outros nomes? É isso? O Tarcísio, que tem lealdade ao presidente Bolsonaro, não apoia o candidato do presidente Bolsonaro, apoia todos? O apoio é ao Flávio, mas e ao Zema, que também está outros nomes que se colocaram à disposição? Ou é ao Caiado? Ou é a qualquer outro? Não entendi. Não ficou claro para mim. Eu não quero ser maldoso aqui, mas eu sou um profissional de comunicação, né? Eu não sei, vocês digam no chat, vocês acharam isso esquisito ou acharam normal? Podem dizer, eu posso estar errado aqui. Acharam a demora normal, a forma do apoio normal? Eu acho aqui que o governador vai acabar esclarecendo a posição dele com o tempo. Eu acho. Eu sou uma pessoa inocente, eu já falei isso para vocês. Eu apostei, briguei muito internamente para que não houvesse rompimento com o Tarcísio, que eu acho que ele iria cumprir a palavra dele, mas no final das contas, eu não me preocupava muito, porque eu sabia que a candidatura do Flávio ia tirar a máscara de muita gente. Porque hoje, não importa mais quem você seja, o mais importante de tudo isso é que não dá mais para fingir que apoia o Bolsonaro e continuar no sistema. Vão ter que escolher. E isso é necessário. Aliás, já aconteceu muito tarde.
Agora, não se enganem, o sistema não desistiu. A meta agora vai ser implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro, e a forma que eles vão fazer isso, e eu vou dizer para vocês por que está fadado ao fracasso, é classificando-a como inviável. Como? Ora, como eu disse, eu sou um profissional de comunicação, então eu presto muita atenção no que as pessoas dizem. E o próprio Ciro Nogueira já explicou como. Eu vou ler, de novo, as aspas dele aqui, para que a gente, do vídeo que a gente, inclusive, acabou de passar, etc. Política não se faz com amizade. Como que se faz política? Se faz com pesquisa, com viabilidade e ouvindo os partidos aliados. É só você somar A e B. E aí você vai ver que a única alternativa desses caras agora é, como disse o Demetrio Magnoli, como estão repetindo, tornar a candidatura pintar a candidatura do Flávio Bolsonaro como inviável. E como é que eles farão isso? Ora, o único jeito é, claro, com as pesquisas. E é claro que já estão fazendo. O Datafolha, por exemplo, colocou o Flávio Bolsonaro a 15 pontos do Lula no segundo turno. Na pesquisa deles, o Lula ia ter 51 e o Flávio 36. Não só o Paraná, o Datafolha, mas também o Paraná Pesquisa, que eu gosto muito do trabalho deles, mas tem acontecido coisas estranhas. O que, aliás, eu achei bem estranho foi não terem dito que essas pesquisas foram feitas anteriormente ao anúncio. Mas se eles querem trazer pesquisas, bom, a gente também tem algumas, a pesquisa Polymarket, por exemplo, colocou o Flávio Bolsonaro empatado tecnicamente com o Lula. O mesmo ocorreu com o Instituto Verita, ou Veritá. Eu confio nesses institutos? Não. Mas eu também não confio no Datafolha, eu também não confio na Quest. E é por isso que se eu fosse o Flávio, eu tenho, obviamente, uma limitação no que eu posso dizer a ele, né, mas se eu fosse o Flávio, eu estaria fazendo um enorme esforço agora focado na sua base política. O Flávio precisa disso que a gente está vendo agora. Vocês 100% entusiasmados com ele. Por quê? Porque não resta muita coisa ao sistema se vocês estiverem com o Flávio, porque vocês representam pelo menos um terço do país. Eleitoralmente, o sistema não tem o que fazer. O sistema não tem votos. O sistema só convive com o bolsonarismo, inclusive por isso. Essas são as pessoas que acham que Ratinho Júnior agora é uma opção. Como elas acharam que o Alckmin, que o Luciano Huck, que o Moro, que aliás se fudeu ontem, que o Meirelles, que o Rodrigo Pacheco, que o Rodrigo Maia, que a Simone Tebet, e por aí vai, que estas pessoas tinham alguma chance. Eduardo Leite. As pessoas achavam que esses caras tinham alguma chance, os caras. E, porra, o cara não tem voto. E pergunta a qualquer pessoa quem é Ratinho Júnior. As pessoas vão achar filho do Ratinho, do programa de televisão. Aliás, de novo, aqui o chat, eu estou ouvindo muito o chat hoje. Tem algum eleitor do Ratinho Júnior no chat? Por favor, se há algum eleitor do Ratinho Júnior entre nós, que ele se manifeste. Por favor, manifestem-se, porque eu ainda não encontrei. Nunca encontrei uma pessoa na rua que falava assim, pô, quem que você vai? Cara, eu sou Ratinho Júnior desde criancinha. Eu conheço gente que votaria no Tarcísio, mas não conheço Ratinho Júnior. E a verdade é que, para ir para o segundo turno, o Flávio Bolsonaro não precisa de ninguém. Ele só precisa de você. Você que é eleitor do Bolsonaro, e eu creio que pela nossa enquete aqui, vamos ver aqui a nossa enquete, que é basicamente de pessoas eleitores do Jair Bolsonaro, com quase 10 mil votos no programa de hoje, nós temos 96% de adesão do Flávio Bolsonaro. Se nós pensarmos aí que temos 96% de adesão na base bolsonarista, nós temos um Flávio Bolsonaro que terá mais de 30% dos votos. Com esse grau, né, impossível não chegar ao segundo turno. E se lançar um Ratinho Júnior, não pense que isso vai dividir a base. Imagina, Ratinho Júnior vai fazer jus ao nome de Ratinho. Vai fazer jus ao nome. Vai virar um Ratinho. Vai virar um Ratinho Júnior para sempre. Um Ratinho Júnior da política.
tudo isso para dizer a vocês que Flávio é candidato. Flávio é competitivo. Só tem um pequeno detalhe. Como dizia o Steve Jobs, né, no final das suas apresentações. And just one last thing. Só uma última coisa. O sistema não tem voto. Mas eles têm o sistema. Eles têm o poder. Eles têm os tribunais. Eles têm a mídia. Eles têm a censura. E, acima de tudo, eles têm as maquininhas. Então não pensem, nem por um segundo, de que eu sou tolo de achar que essa é uma briga na qual nós somos favoritos. Nós não somos. Eu diria, inclusive, que nós estamos em um momento terrível no Brasil. Mas eu não estou aqui lutando com a certeza de vitória. Ora, não haveria nada de nobre em lutar com a certeza de que a gente vai ganhar. Eu estou lutando sabendo que o mais provável é a derrota, sabendo que o mais provável não é a derrota eleitoral do Flávio, que nós estamos lutando contra principados, nós estamos lutando contra potestades, nós estamos realmente aqui numa luta difícil. Não nas urnas, mas contra um sistema. O nosso combate é realmente Davi e Golias. O nosso oponente vem contra nós com a espada, lance e dardo. E o que a gente vai fazer? E a gente vai falar sobre isso, a gente vai em nome do Senhor e daquilo que a gente acha justo e correto. E se Deus, na sua eterna providência, determinar que nós seremos vencedores, não tem sistema que não possa nos parar. E é por isso que a gente não vai deixar de lutar até o fim. Estou aqui igual o Lindbergh, mas é por causa dos gatos, não por causa das farinhas. As batalhas são duras, e eu não esperava que não fossem. Só resta a gente a fazer o que é certo, independente da gente ter sucesso nas nossas pretensões. O que nos leva à nossa segunda pauta sobre a lei Magnitsky e os rumores sobre o fim das sanções. Mas antes eu quero pedir o seu apoio. Antes da gente entrar na lei Magnitsky, eu quero pedir o seu apoio. Porque se há algo necessário agora, e a gente vai falar sobre isso, é que você faça a sua parte. Se há algo necessário nesse momento, é que você pare de assistir o programa, entre aqui no link www.paulofigueiredoshow.com/apoie, ou aqui no QR Code, se você está assistindo pela televisão é mais fácil, o QR Code aqui, e você se torne meu apoiador agora. Agora. Esse é o momento de você se tornar meu apoiador. Porque nós precisaremos de um Paulo Figueiredo Show para o ano que vem. Essa é a nossa última semana nesse estúdio. Estou fazendo um grande investimento para que no ano que vem nós tenhamos algo de um padrão ainda superior. Eu acho que nós temos algo muito bom, mas nós subiremos um degrau. E eu só posso fazer isso com o seu apoio. Eu só posso... Veja, somos nós contra a Globo News. E se você não fizer a sua parte, não vai ser dinheiro da Secom que vem para mim, não vai ser dinheiro do Lulinha, não vai ser dinheiro do Careca do INSS, não vai ser dinheiro da USAID. Quem pode me apoiar hoje é você. E você pode fazer isso no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, com a quantia de $5 por mês, dá cerca de uns R$30. Se na hora botando o IOF, dá uns R$30. Acho que dá menos, eu vou até pedir para alguém fazer essa conta para mim. É um sanduíche por mês para você apoiar que continue existindo o jornalismo, que eu continue fazendo o trabalho que eu venho fazendo no Brasil e nos Estados Unidos, expondo ao mundo o que se passa dentro do Brasil. E isso só é possível com seu apoio. Não recebo apoio de Joesley Batista. Não recebo apoio de bilionários. É só possível através de vocês. Então, eu faço o apelo aqui. Se você está numa situação um pouco melhor, por favor, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Teremos semana que vem, se Deus quiser, inclusive reunião de patrono Gold já sob um novo estúdio.
com módica quantia, uma quantia pequena, $49 por mês ou $499 por ano, para quem está bem, isso é uma quantia pequena. Você pode carregar o programa nas costas, inclusive pelas pessoas que não podem apanhar. Os meus patrões Gold são realmente heróicos, porque não me abandonam, não aconteça o que acontecer. E eu tenho realmente enorme gratidão a eles. Você pode se tornar você vai ter reuniões mensais comigo, você vai ter acesso ao meu e-mail direto, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, e por aí vai. Pois bem, vamos falar sobre Magnitsky. Muita gente querendo saber sobre isso. Sobre Lei Magnitsky. Cadê o meu texto? Está aqui. E bom, na semana passada eu disse que a gente não tinha programa, não teve programa alguns dias por conta das minhas agendas familiares. Eu tirei alguns dias, como eu disse, com parentes vindo ao Brasil para o meu casamento, e aí começaram a surgir na internet, até motivados pela ausência do programa, vários rumores sobre um possível cancelamento iminente das sanções contra as autoridades brasileiras. E eu vou trazer só alguns aqui para vocês vejam. A Revista Oeste publicou a respeito. Os Estados Unidos avaliam revogar Lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. O Globo, Malu Gaspar, um jornalista que eu respeito muito, dizendo que após conversa com Trump, aliados de Lula e Bolsonaro esperam o fim das sanções contra ministros. Uma outra notícia do próprio Igor Gadelha, dizendo governo Lula aposta que Trump revogará sanções contra o STF em breve. E especificamente veio uma notícia no site do Cláudio Dantas, de quem vocês sabem que eu gosto e respeito muito, sempre vou lá no programa dele quando ele me convida, e eu vou ler a notícia e vou comentar em seguida. Notícia na semana passada. Desde ontem circula em Washington a notícia de que Donald Trump deve suspender a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa. É possível que também devolva aos demais ministros do STF e autoridades do governo Lula seus vistos de entrada nos Estados Unidos. A informação, caso confirmada, será uma ducha de água fria para a oposição, especialmente para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Verdade. O motivo para a decisão tão radical seria a intermediação de Joesley Batista para obter a renúncia de Nicolás Maduro. Como reproduzimos mais cedo nesse site, a Bloomberg noticiou que esse seria o objetivo real da viagem recente do dono da JF a Caracas, no momento em que as autoridades americanas já alertavam para riscos de segurança em caso de voos civis no espaço aéreo venezuelano. Segundo a agência americana, a visita foi informada à Casa Branca. Eu diria, diz o Cláudio Dantas, eu diria que foi combinada, não só com Trump, mas com Lula. Seria consequência da abertura de um diálogo iniciado por Joesley ainda em agosto, quando se reuniu com o presidente americano no Salão Oval, tirou selfies e ainda entregou-lhe um exemplar da biografia do pai, José Batista Sobrinho. Verdade, a gente falou sobre isso aqui no programa. Desde então, Trump fez elogios públicos a Lula, reuniu-se com ele na Malásia e já se falaram 2 ou 3 vezes por telefone. Não sei se já chegamos aqui. Paralelamente, o chanceler Mauro Vieira criou uma regra que garante sigilo eterno em comunicações diplomáticas, impedindo que nada vaze. Não é difícil imaginar uma negociação em torno da renúncia de Maduro com a suspensão das sanções às autoridades brasileiras. Continua a reportagem. Nota-se que Trump e Joesley são bilionários, têm trajetórias semelhantes e enxergam o mundo da política pela lente dos negócios. Essa química se estende a uma visão da ESG e de um exacerbado pragmatismo quando o assunto é democracia e liberdade de expressão. Derrubar Maduro deve ser o suficiente neste momento para saciar o desejo de seus apoiadores mais ideológicos. Contudo, com as eleições de meio de mandato se aproximando, a prioridade da Casa Branca é garantir um alívio no bolso do eleitor americano. Afinal, comer ainda é mais importante do que falar. Não diz a reportagem aqui do Cláudio Dantas que, além disso, Joesley Batista conquistou o acesso a Donald Trump através de forma confirmada, uma doação de $5 milhões, a maior doação de todas dos Estados Unidos veio dos Batista para a inauguração, para a posse do Donald Trump. Além disso, rumores, que eu não posso confirmar, de que Joesley teria doado também, a família Batista teria doado $20 milhões para o filme da Melania Trump. Essas notícias circulando são muito sérias. E o que eu tenho a comentar sobre isso talvez não agrade muitos aqui. Porque não agrada, talvez não agrade, eu digo, porque tem muita gente
que só quer saber de militância e não quer notícia verdadeira. Mas vocês sabem, meu compromisso é sempre com a verdade e não com o like. E a verdade é a seguinte: eu não sei se essas notícias são verdadeiras, mas é possível, ou pelo menos plausível. Mas, Paulo, você vem dizendo que as conversas com Lula não estavam dando em nada, etc, etc. Eu falo, é verdade. Até agora, esse assunto sequer havia sido abordado. Mas eu soube, e o próprio Trump confirmou em postagem, que, de fato, o assunto das sanções foi abordado. E aí as pessoas me perguntam, mas, Paulo, como você não sabe? Você conversa com o Departamento de Estado, você conversa com essa Casa Branca. E sim, é verdade. Eu converso. O problema é que esse assunto, hoje em dia, está sendo tocado diretamente pelo presidente Trump. Não pelos seus assessores, não pelos diretores da Casa Branca, não pelo secretário de Estado. Pessoalmente, pelo presidente Trump. E, obviamente, o presidente Trump não é a pessoa mais acessível do mundo, pelo menos para quem não tem 5 milhões de dólares para dar para o seu comitê de campanha, que não compra posição, mas compra acesso. Eu posso dizer que a posição do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro, nós veremos aqui em seguida, permanece a mesma. As sanções estão em pleno vigor. Os Estados Unidos classificam Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos e classificam o regime brasileiro como um regime de exceção. Mas, claramente, e aí eu tenho que reconhecer o que o Cláudio Dantas diz, Trump é pragmático. E Trump tem outros interesses na região. Isso é fato. O Brasil não é a maior prioridade da administração Trump americana, e a Venezuela é. E ninguém pode dizer que o Trump está errado em dar a maior prioridade ao interesse do povo americano. Tem que ser assim. O que pode levantar a pergunta. Mas então, e aí? E se as sanções forem retiradas? Ora, se as sanções forem retiradas, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que os Estados Unidos levaram em troca. Aliás, será que a gente saberá o que os Estados Unidos levaram em troca? Ou sequer saberemos? Há uma razão para o sigilo nesses telegramas. Outra, será que o presidente Trump não está também contemplando, não estaria também contemplando as nossas liberdades em um eventual acordo? São muitas questões, são muitas especulações de coisas que eu não sei e não sei nem se vão acontecer. Mas, honestamente, seja qual for o resultado, o que eu vou ter a dizer? Ora, o que eu tenho a dizer é muito obrigado, Donald Trump. Muito obrigado, Donald Trump. Por quê? Porque tudo que Eduardo Bolsonaro e eu pedimos ao longo desse ano, tudo nos foi dado. Foram declarações, foram cartas, pressão internacional, sanções de vistos em duas dúzias de agentes políticos, e nos seus familiares teve ministro do STF, teve PGR, teve Pacheco, teve gente do TSE, gente do gabinete do Alexandre, Magnitsky no Alexandre, nas empresas do Alexandre, depois a gente pediu na mulher do Alexandre, deu na mulher do Alexandre, aí reclamamos que a Magnitsky não estava sendo cumprida, eles aumentaram as pressões, ligaram para a Coca-Cola, mandaram carta para todas as empresas que patrocinaram o evento, mandaram carta para os bancos, etc. Tudo que nós pedimos, nos foi dado, e mais, porque nós nunca pedimos as tarifas, e Trump ainda sim colocou as tarifas que nós fomos contra, mas no final das contas foram as tarifas que levaram Lula de pires na mão para negociar. Ou seja, Trump estava certo e nós estamos errados em não pedirmos tarifas. O que eu posso dizer é que tudo que nós pedimos nos foi dado. E tudo, na verdade, que as pessoas do Brasil nos pediram, nós conseguimos. Mas, ok, os americanos nos deram tudo o que nós pedimos. E o que os brasileiros nos deram, ou deram aos americanos, de volta? Vejam, a classe política, nem mesmo com toda essa pressão internacional, conseguiu votar uma anistia. Em o que? 5, 6 meses. Mais até que a pressão começou
Era sempre assim, não, conseguiu o visto, poxa, teve efeito, mas o visto não muda tanto, tem que ser a Magnitsky. Veio a Magnitsky, pô, caramba, veio a Magnitsky. Ajuda, mas, pô, se não pegar a mulher do Alexandre não muda nada. Tá bom, pegou a mulher do Alexandre, a empresa do Alexandre, o Instituto do Alexandre, o escritório do Alexandre. Mas os bancos ainda não... É sempre uma coisa. Com pouquíssimo avanço político no Brasil. Ao ponto de que hoje vão votar um projeto de dosimetria de redução de penas. E eu tenho que dizer, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Considerando a situação de merda na qual nos encontramos, eu mesmo revejo a minha posição. Eu revejo e digo, aprovem logo essa merda dessa dosimetria. Ok. Vamos em frente. Essa batalha nós perdemos. Vamos em frente, vamos tentar libertar o máximo de pessoas que a gente puder e vamos continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita daqui para frente. Eu fui o maior crítico da estratégia de se aprovar uma redução de pena antes de uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, nesse momento, eu já disse, eu sou uma pessoa realista. Falei isso agora há pouco. Quando disse isso da escolha do Flávio Bolsonaro, a gente não tem realmente, eu não vejo, pelo menos me convenceram, eu não vejo uma outra opção melhor. Eu digo a vocês, sendo honesto aqui, que se eu tivesse no Congresso, eu votaria favoravelmente por esse projeto de bosta para tentar mandar o máximo de pessoas para casa possível. Eu ia continuar lutando pela anistia mesmo com as chances muito diminuídas daqui para frente. Foi isso que a nossa classe política produziu, mesmo com todo o apoio americano. E se os americanos retirarem esse apoio, nem dosimetria. Se os americanos retiram, se há um risco real, eu disse a vocês que eu não sei, dos americanos retirarem as sanções, a gente pode ficar sem nada. Foi isso que a nossa classe política nos produziu. Veja, até o próprio presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi convencido, embora o Trump estivesse fazendo o que estava fazendo em relação ao Brasil, Bolsonaro foi convencido a não brigar contra o sistema. Eu me lembro de... Vazaram publicamente, não preciso nem comentar aqui bastidores, porque a Polícia Federal fez o favor de divulgar, de nós implorando, eu rascunhei a nota, de nós implorando para que o presidente Bolsonaro fizesse uma nota de apoio ao Donald Trump, agradecendo e chamando aquilo de tarifa morais, e as pessoas em volta dizendo, não confronta o sistema, não. Então, os advogados aceitando docilmente, ninguém dando uma entrevista. O Celso Vilardi não quis, ninguém é maior do que o caso, não queriam dar nem entrevista na Globo sobre o caso, um pavor. Bolsonaro na audiência, aconselhado a não ir, aí vai lá no seu interrogatório, não. Chegou a chamar o Alexandre para vice, em vez de enfrentá-lo no seu julgamento. Só foi anunciar o Flávio Bolsonaro como candidato, o que a gente tratou no bloco anterior inteiro, agora. Isso fez com que, por meses e meses, toda a expectativa de poder no Brasil, e expectativa de poder importa muito, não tivesse na mão do Bolsonaro, mas na mão do Tarcísio, do Centrão e do sistema. Essa foi uma decisão nossa, do nosso lado, não tem nada a ver com o Trump. A mesma classe política que abandonou Eduardo Bolsonaro, lhe deu pouquíssimo apoio, nos deu pouquíssimo apoio. Ora, a gente teve senadores eleitos pelo Bolsonaro, ex-ministros, vindo aqui nos Estados Unidos em comitiva para minar o nosso trabalho. O Eduardo passou a ser vítima não de aplauso dentro do partido, mas de crítica. Ora, vocês viram os áudios do Silas Malafaia esculhambando o Eduardo para o pai. O próprio pai deu uma entrevista chamando o filho de imaturo. Vocês viram isso? Vocês são testemunhas disso? Não estou falando fatos aqui que não existentes e desconhecidos para as pessoas. Quando a população foi de bandeira para os Estados Unidos, o que o Silas Malafaia disse? Crítica à população pela gratidão aos Estados Unidos. Quantos apoios públicos Eduardo recebeu? Eu te pergunto.
privadamente, todo dia era sabotagem. E todo mundo com muito medo de perder o mandato. Não podemos ocupar o Congresso de novo porque vamos perder os nossos mandatos. Assim nós vamos perder os nossos mandatos. Porra, e daí? Como se o próprio Eduardo não tivesse disposto a perder o seu, como diz o Hugo Mota, que ele perderá semana que vem. Essa é a vida como ela é. Eu vou reclamar de Trump 5 meses, de 6 meses, mais que isso, desde o início do ano nos apoiando. E eu vou reclamar de Trump? Se a classe política não nos deu apoio, o que dizer então das elites econômicas, inclusive das pessoas essas que estão empolgadíssimas com o Tarcísio, que nos deram zero suporte. Desde suporte para as atividades aqui que a gente poderia ter tido, contratar escritório de advocacia, escritório de lobby, uma porrada de coisa que teria nos ajudado. Recebemos zero. Aliás, em vez de pressionarem o Congresso, minimamente, pressionarem o Congresso brasileiro por uma anistia, a elite brasileira contratou lobista nos Estados Unidos para enfraquecer o nosso trabalho. Enquanto do lado de lá o Joesley Batista enfiava milhões na campanha do Trump para ganhar acesso, o Eduardo e eu tivemos zero apoio financeiro, virtualmente zero. Por isso que eu, com meus próprios recursos, banquei um esforço gigantesco. Aliás, enquanto o país afunda em uma ditadura, a Bolsa bate recorde. Cadê o agro bilionário do Brasil? Que agro? Nem um pingo de apoio. Todo mundo morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, não vou doar dinheiro porque eu tenho medo. Não, nós temos medo. O que faz com uma sociedade? Se você está numa guerra, o inimigo não tem medo, você morre de medo. Quem que vai ganhar a guerra? O mesmo medo, aliás, que vocês da população brasileira demonstraram. Ai, eu tenho medo, Paulo, de me tornar seu apoiador no site. Eu falo, não pode você ser tão frouxo assim. Por favor, não me apoie. Não me apoie. Não me apoie. Até que você tenha o mínimo de fortaleza como virtude. Não. Obrigado. O desânimo, enquanto as pessoas... O desânimo das pessoas, quantas pessoas não pararam de acompanhar a política porque resolveram cuidar das suas próprias vidas? Como se fosse possível ignorar as consequências do que a gente vive. E o que eu mais ouvi era isso. Ai, eu acompanhava muito política, agora eu nem estou vendo mais, é só desgraça, só tragédia. E a gente vê a audiência, agradeço até aqui mais de 50 mil pessoas assistindo, 50 e tantos, a audiência em queda, manifestações menores. O Bolsonaro foi preso e a população fez o quê? Não deu nem um pio. Sim, o número de apoios, as pessoas com medo. Embora a audiência de todos na direita, aliás, todos os veículos de direita têm audiência em queda, muito menor do que tiveram em outro momento. Uma constatação geral. Mas eu ainda continuo, volto a dizer aqui, 50 e tantas mil pessoas ao vivo. No final, o programa acaba atingindo mais de 1 milhão de telas, cada edição do Paulo Figueiredo Show. Mas e os apoios? Ínfimos! Tirando aqui alguns patriotas, e aqui eu faço de novo um agradecimento especial à fidelidade dos patronos Gold. O índice de apoio é ridículo. Não há uma nação que subsista, não tem um punhado de 10 justos. Né? Quando Deus vai destruir Sodoma, há a tentativa de salvar e falar assim, pô, mas se tiver um punhado de pelo menos 10 justos, não, se tiver 10 justos, eu poupo. Proporcionalmente, nós não, em relação a Sodoma, se for contar o número de apoios, não tem 10. Então, diante de tudo isso, diante da inação do nosso próprio povo, caso Trump decida retirar as sanções, que sentimento eu posso ter em relação a Donald Trump, exceto enorme gratidão a alguém que fez mais pelo Brasil do que a maioria do povo brasileiro? Um cara que não tem nenhum compromisso com o Brasil. E eu vou ser abundantemente claro. Paulo, você está dizendo que nós estamos perdidos e as sanções vão cair? Não. Eu estou dizendo que eu não sei.
E isso me parece que está sendo discutido e está além da minha capacidade de ação. Mas no que depender de mim, a luta continua. E tenho certeza, a gente continua trabalhando. As sanções hoje, pelo contrário, seguem em pleno vigor. Na verdade, apesar desses rumores, nós tivemos a boa notícia hoje, e se alguém quer uma boa notícia, que o próprio Departamento do Tesouro, que é quem aplica as sanções Magnitsky, reafirmou oficialmente ontem ao Congresso dos Estados Unidos, ou seja, depois dos rumores, ontem o Tesouro americano informou ao Congresso dos Estados Unidos a sua posição oficial sobre Alexandre de Moraes em uma carta que foi tornada pública hoje pelo congressista do partido do Trump, Rich McCormick. Eu vou ler a carta aqui para vocês. Coloca a carta aí na tela, Bruno. A carta é de 8 de dezembro, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, Honorável Rich McCormick, Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, bababá. Prezado deputado, congressista Rich McCormick, obrigado por sua carta de 1º de outubro referente à designação do Tesouro entre do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que utilizou sua posição para autorizar detenções provisórias arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. A ação foi tomada com base na ordem executiva 13.818, que amplia e implementa a Lei Magnitsky Global de responsabilização por direitos humanos e tem como alvo perpetradores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. A ação seguiu-se a revogação pelo Departamento de Estado do visto de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho. Devido à cumplicidade deles em auxiliar e encobrir... devido à cumplicidade deles em auxiliar e encobrir a campanha ilegal de censura de Moraes contra pessoas em solo norte-americano. Atenciosamente, Jonathan Blum, vice-secretário, assistente principal do Escritório de Assuntos Legislativos. Ou seja, como eu disse, desde o início, eu tenho que ser transparente com vocês. No Departamento de Estado e no Departamento de Tesouro, tudo segue normal. O que não significa que Trump amanhã não dê uma ordem diferente que será cumprida. O presidente é o Trump. E ele pode dar uma ordem caso ele entenda que isso atende melhor os interesses americanos. Eu lamento. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que o Eduardo possa fazer. E se isso acontecer, se acontecer esse banho de água fria, balde de água fria, como disse o Cláudio Dantas, e daí? E daí? A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar... Se a gente sofrer uma derrota, e daí? A gente vai continuar lutando. Por quê? Porque qual é a alternativa? Qual é a alternativa? A alternativa é a gente cuidar da nossa própria vida? Eu faço isso com o Vasco. O brasileiro bota a camisa da seleção e eu acho que há uma confusão mental aqui de que isso aqui é um jogo de futebol. O Vasco não tá bem, então vou parar de acompanhar o Vasco, que realmente eu diminui muito, não vejo mais o Vasco. Porque foi rebaixado, ou porque não tá nem pegando uma vaga na Sul-Americana, etc, etc. Isso não é isso. Isso não é jogo de futebol. Isso aqui é o destino do nosso país. Tem pessoas presas, tem famílias destruídas, tem negócios. Você que está tocando a sua vida, você não sabe o que vai acontecer. Tem violência, tem narcotráfico. Todas as pessoas que o amam estão nesse país. E de que adianta vestir a camisa do Brasil, da seleção, nas manifestações e não fazer tudo o possível? Todo o possível. Tudo o que a gente pode. E se não houver forma, se a gente for derrotado e fracassar miseravelmente, como meu bisavô general Euclides Figueiredo fez a Revolução de 32 contra o Getúlio Vargas. Eu sempre conto aqui essa história. Ditadura Vargas, o Vargas começou a governar sem uma Constituição. O que meu bisavô fez? Fez uma revolução armada em São Paulo, usando a Força Pública de São Paulo. É o feriado de 9 de julho de vocês em São Paulo. Comandou a revolução, saiu do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, comandar a Força Pública numa revolução contra a ditadura do Getúlio Vargas. O que aconteceu? Perdeu a revolução, morreram 1.000 pessoas, foi preso, foi mandado para... foi exilado como eu, ficou preso, exilado. Em 34 veio uma anistia, veio uma Constituição, ele foi solto. Em 37 foi preso de novo.
conspirou contra o Vargas, foi preso de novo. Só foi ser anistiado, acho que em 42, se eu não me engano, foi a segunda anistia. Me corrijam aí no chat os historiadores, se eu tiver errado. E é isso, essa é a saga, pô. Em 45, ele voltou como deputado constituinte. 13 anos, eu não gosto desse número 13, mas 13 anos depois de ter sido derrotado na Revolução. Então eu digo o seguinte, se não houver formas de que a ditadura brasileira se consolide, eu vou continuar no limite das minhas forças, infernizando a vida deles, para que pelo menos a ditadura seja mais difícil. E se for só isso que eu consegui até agora, que seja assim. Por quê? Porque, acreditem, tudo pode piorar. O inferno é um poço sem fundo. O Brasil está ruim, está piorando, mas pode piorar muito mais. E eu sempre digo a vocês, eu sou um enorme defensor, não da ideia de salvador da pátria, mas da ideia de responsabilidade individual. Eu sempre repito aqui a frase do John Kennedy, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Aliás, hoje eu convido você a fazer essa reflexão sincera. Eu não estou aí com você. Eu digo o seguinte, você com a sua consciência e Deus. Faça a seguinte reflexão. Você fez e faz tudo o que pode pelo seu país? No limite das suas forças? Você apoia todas as causas que poderia apoiar? Em vez de ter, por exemplo, gasto supérfluo? Você externa a sua posição? Você vai em todas as manifestações? Você ocupa o espaço dos lugares que você está? Ou você tem medo? Ou você está cuidando da sua própria vida? Se você está de consciência tranquila, parabéns. Pelo número de apoiadores que eu tenho, eu diria que as chances são de que provavelmente você não faz nada. Você só reclama e espera que alguém resolva as coisas para você. E aí me encontra na rua e fala, Paulo Figueiredo, você é a nossa única esperança. Paulo Figueiredo, você é nosso herói. Toda hora, aqui, em todos os lugares que eu vou. Aí eu pergunto, você é meu apoiador? Ah, não, mas você, vou virar seu apoiador. Eu falo assim, por que eu sou a única esperança? Eu posso dizer, pelo menos, que eu tenho minha consciência tranquila. Eu fiz tudo que eu podia fazer e vou continuar fazendo. Ontem o Pavinato me perguntou por que eu vou continuar fazendo, qual é a minha motivação. E eu digo o seguinte para vocês, a minha motivação é a parábola dos talentos, que quando o meu senhor voltar para me pedir para prestar contas, eu tenho que ter certeza de que eu não enterrei nenhum talento. Eu tenho que ter certeza que eu carreguei a minha cruz. Eu tenho que ter certeza que eu me dispus a perder minha vida para tê-la. Isso é ser temente a Deus. Isso é ser cristão. Não é julgar os outros lá que gostam de queimar a rosca, ou que comeram a vizinha, ou o que quer que seja. Eu faço o meu melhor, mesmo, especialmente, sabendo que eu posso perder, até mesmo a vida. E eu não faço isso porque eu acho que eu vou me transformar o mundo com a minha ação. Não, imagina esse grau de arrogância. Não me acho isso tudo, não. Eu faço porque eu tenho fé que se eu fizer o meu melhor, talvez por graça e misericórdia, o nosso Senhor resolva me dar o privilégio de me usar um pouquinho para o seu reino. Só tem um problema. O Deus no qual eu acredito é o Deus de amor e graça, mas ele é também o Deus da justiça. E é justo que, diante de tudo que foi feito pelo povo brasileiro, e tão pouco que foi feito pelo povo brasileiro de volta, é justo que a nossa nação se liberte? Talvez o reino de Deus para o povo brasileiro, para a classe política brasileira, para a elite financeira brasileira, para as pessoas que estão se omitindo, talvez o reino de Deus seja o juízo. E o juízo, ele vem para todos. Para todos os que praticaram o pecado, que é o pecado da comissão, e para todos que se omitiram, que é o pecado da omissão. E que medo,
Que medo se o juízo de Deus vier sobre nós, como eu, Paulo, acho que nós merecemos. Então, o que eu digo a vocês? Por enquanto, Lei Magnitsky segue a todo vapor. Por quanto tempo? Não sei. Não sei. Mas eu te convido, a, em vez de perguntar se a Lei Magnitsky vai cair, zilhões de mensagens nessa direção. Se todas as pessoas que perguntaram se a Lei Magnitsky ia cair fossem meus apoiadores, se todas as pessoas, não precisa ser meu apoiador, não, eu falo o negócio de ser meu apoiador, mas não apoia a mim, não, apoia a Oeste, que nem gosta de mim, apoia a Gazeta do Novo, apoia quem quer que seja, o Alan, o Constantino, sei lá, nem sei mais quem está pedindo apoio, a Ludmilla, apoia quem que você quiser, o Rasta, sei lá, o Brasil Paralelo, que eu acho uns vai nada. Apoia quem você quiser. Do Quinto Elemento, apoia alguém, faz alguma coisa. Em vez de perguntar se a Magnitsky vai cair, pergunta a si mesmo, pergunte a você. Você está fazendo o máximo que você pode? Você está lutando pelo seu país? E claro, se achar que tem que uma das formas que vale a pena, não estou te garantindo vitória, estou te garantindo luta. Estou te garantindo verdade, estou te garantindo transparência, estou te garantindo comunicação. Se você achar que uma das formas que vale a pena é me apoiar, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador, pouco menos de R$30 por mês, um podrão de um cachorro-quente podrão, um lanche do McDonald's, você se torna meu apoiador. Ou, se quiser, e recebe uma penca de conteúdo exclusivo, que é o que eu tenho que te oferecer. E o meu Patronos Gold ainda tem acesso ao nosso grupo fechado de WhatsApp só para patronos, reuniões comigo todos os meses, e, além disso, acesso ao meu e-mail direto para falar comigo sempre que precisar. É o que eu tenho a oferecer. Aqueles que quiserem me dar um presente de qualquer valor, tem aqui um QR Code, e eu espero muito. E também se pode cadastrar de graça no meu site, pelo menos para eu ter seu e-mail quando as nossas contas forem censuradas, porque a gente vai ficar, nem que seja com rádio de ondas curtas, transmitindo o Paulo Figueiredo Show. Eu vou fazer o meu melhor. Então, mas as pessoas vão fazer chacota. Eu falo, meu filho, estou preocupado com chacota, estou preocupado com o que Deus vai achar de mim. O máximo das pessoas que eu quero que a minha doce Natália tenha admiração por mim, gostaria muito que as minhas filhas tivessem admiração por mim, acho interessante que meu pai, torço para que os meus amigos fico cheio de orgulho quando os meus amigos, mas imagina se eu estou achando que os outros estão me xingando na internet. Eu já sei quem eu sou, graças a Deus essa camada de personalidade eu já superei. Não se preocupem com isso não, estou preocupado com vocês, estou preocupado com a gente, estou preocupado com o Brasil, estou preocupado com a nossa civilização, estou preocupado com o futuro das pessoas, que país que teu filho vai crescer, o país que você está crescendo, o país que você cresceu já é uma bosta comparado ao país que seu pai cresceu. Você tem uma obrigação com as próximas gerações, eu tenho essa obrigação com as próximas gerações. A gente vive para isso, para tentar segurar esse mundo mais tolerável que é possível que ele seja, até que Nosso Senhor volte para uns mais cedo do que para outros. A alternativa que você tem é vir para os Estados Unidos. E você pode pensar como que seria a sua vida se você morasse nos Estados Unidos. Mais segurança para sua família, mais oportunidade de crescimento profissional, educação de qualidade para os teus filhos, liberdade para você empreender sem medo. Para muita gente isso parece impossível, mas a verdade é que você já tem milhares de brasileiros que estão conseguindo migrar legalmente para os Estados Unidos todos os anos. Tem alguns que tentaram ilegalmente, deu ruim. Talvez você seja um desses que queiram ir legalmente. E a Imigrex está oferecendo um número limitado de consultoria totalmente gratuita para analisar os perfis de profissionais qualificados que desejam emigrar para os Estados Unidos. Mas atenção, não é para todo mundo, é um processo seletivo, você preenche uma aplicação online, a nossa equipe de especialistas analisa cada detalhe do seu perfil profissional, acadêmico, familiar, e se você estiver aprovado, você recebe uma consultoria completa
de 1 hora via Zoom ou Google Meets, sem pagar absolutamente nada. E nessa consultoria gratuita você vai descobrir se existe um caminho real e viável para o seu perfil, qual o tipo de visto que você se encaixa na sua experiência, é B1, é B2, é E2, é L1, quanto tempo leva o processo, quais são os próximos passos concretos, a linha do tempo, um cronograma. E muita gente acha que só quem tem milhões, que vem famoso, consegue visto para os Estados Unidos, mas isso não é verdade. Médico, engenheiro, advogado, profissional de TI, empresário, pesquisador, atleta, tem vários vistos específicos, artista para profissional qualificado, e muitas vezes o caminho é muito mais acessível do que você imagina. A diferença é ter orientação certa, porque o caminho errado pode te custar muito. Peço a você que entre aqui no QR Code ou no link da descrição, está aqui. Também tem o @imigrexglobal no Instagram. Amanhã, agradeço o Paulo Figueiredo Show, um oferecimento de vocês, meus patronos, conta com a edição do João Gabriel, com a edição de vídeo do Bruno Bart e com o apoio editorial da Mika Spakoski. Amanhã tem dosimetria, tem milhões do Banco Master para Viviane de Moraes, tem Venezuela, pauta de amanhã vai ser enorme, 1h45 de programa, como eu falo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América, obrigado América, Deus abençoe a América e até amanhã. Figueiredo.